Graça e paz, queridos, estamos em mais esse momento de comunhão com a Palavra de Deus, momento precioso, em que temos a oportunidade desse compartilhamento e também de orar pela sua vida. Mas eu quero recorrer à leitura bíblica dessa oportunidade para discorrermos sobre um assunto que às vezes está presente em todos os nossos corações. Eu quero falar nessa oportunidade sobre a ditadura do medo, mais ou menos numa síntese do período que estamos vivendo. Na segunda Crônicas, o livro histórico da Bíblia, nos traz a história de Josafá, um rei que governava sobre Judá, um dos estados de Israel. E a palavra diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns menuítas, vieram à guerra contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Vem da além do Jordão, da além do mar e também da Síria. E eis que já estão próximos. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades ao redor veio gente para buscar o Senhor. É interessante que estamos vivendo um período, uma fase, em que o medo tem paralisado muitas pessoas. Tem mantido pessoas num verdadeiro cárcere privado do horror. É interessante que, enquanto o isolamento social nos restringe o ir e vir, o medo acaba justamente bloqueando a nossa esperança e a capacidade de crermos em Deus. Às vezes a nossa fé, ela fica comprometida pelo terrorismo e o horror do medo nos nossos corações. O medo abre espaço para a incredulidade. A incredulidade é porta aberta para o descontrole emocional. Eu quero te dizer que o maior antídoto contra o medo é a confiança em Deus, que nos permite enfrentá-lo. Nos acovardarmos diante do medo é entrar num cárcere privado. Josafá recebeu essa notícia antecipada de que de repente 3 reinos se uniram contra ele. A disparidade do material bélico era tremenda. Tanto é que Josafá temeu. A Bíblia revela e relata que Josafá teve medo. E Josafá, diante de umas circunstâncias, às vezes guardada as proporções semelhantes a que passamos no nosso dia a dia, ele teve algumas oportunidades diante dessa crise. Ele tinha algumas alternativas. Primeiro, desistir. Ele podia fazer um plano de rendição e se tornar escravo e dar tudo que possuía a esses 3 exércitos reunidos contra ele. Ele poderia também retroceder, fugir ou enfrentar. E é interessante que na sua atitude, Josafá fez e nos deixou exemplo do que tem que ser feito quando aquilo que está se posicionando contra nós, com aparência de incontrolável e invencível, nós devemos fazer: buscar o Senhor. Porque o grande antídoto contra o medo é a confiança em Deus. Quando a confiança que devemos desenvolver em Deus, ela é comprometida pelo medo, nós perdemos ou deixamos a nossa dependência de Deus. Confiança em Deus é o maior requisito para que a gente enfrente os nossos medos. E a Bíblia é explícita em algumas atitudes em que Josafá teve diante do perigo, diante do risco iminente de ter o seu reino totalmente destruído pelos inimigos. Primeiramente, ele admitiu que ele estava com medo. Nós precisamos entender que o medo às vezes tem um efeito até de nos preservar a vida. Mas quando ele é demasiado, ele se torna um terrorista dentro do nosso coração. E diante desse iminente risco, Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Queridos,
Buscar ao Senhor nos dias de hoje se traduz em buscar o Senhor em oração. Jesus veio ao mundo para que pudesse nos ligar e recuperar o nosso acesso perdido. Desde que o homem pecou diante de Deus, nós perdemos a comunhão com o trono da graça. Mas quando Jesus veio ao mundo e se entregou na cruz, ressuscitou, se firmando assim o nosso Salvador, Ele nos reconstituiu na presença de Deus, Ele nos reconciliou com o Senhor. A atitude de Josafá deve ser a nossa diante do medo. Buscar ao Senhor. E buscando ao Senhor, ele também se consagrou. Ele apregoou um jejum, um ato de humildade diante de Deus, uma maneira de se prostrar em adoração. Jejum é uma das ferramentas da oração, quando nós declaramos ao Senhor que não temos condição de lidar com a dificuldade e a circunstância por nossas contas. Então Josafá, ele apregoou um jejum, não somente a ele, mas a toda a nação. E Josafá fez algo também interessante. Ele se cercou de pessoas que pudessem partilhar com ele aquele momento de dor. Hoje nós entendemos como igreja, a maior atitude que devemos ter diante do medo, diante do inesperado, como nós estamos vivendo hoje, a pandemia do coronavírus, a iminente possibilidade de uma hora ou outra, ou algum vacilo, sermos contaminados, e estamos sofrendo mais pelo medo do que propriamente pelo fato. Não descarta-se a possibilidade da letalidade desse vírus, mas o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é quem nos recebe, o Senhor é quem nos fortalece. Confiando em Deus é que nós vencemos. Confiando em Deus, nós abrimos oportunidade para que todas as promessas contidas na palavra de Deus se concretizem em nossas vidas. E o Senhor tem um plano de proteção ao seu povo. E Ele tem estratégias para podermos lidar com essa situação. A primeira coisa que a confiança em Deus nos promove é justamente o fato de abrir. A confiança em Deus pode justamente nos abrir luz nas trevas. Trevas que o medo tenta incutir no nosso coração. Mas quando confiamos em Deus, a esperança ressurge como uma luz. E a fé se torna poderosa em Deus. E a mão do Senhor pode fazer muito por nós. Querido Josafá, ele teve uma vitória nessa demanda sem ter que lutar. Às vezes isso acontece conosco. Estamos diante de um fato que ele é mais poderoso do que nós, uma fatalidade que pode nos devorar, mas quando confiamos e nos abrigamos no Senhor, é possível que nem lutar tenhamos a necessidade, porque o Senhor peleja por nós. Quando a situação é para destruir, o Senhor nos acrescenta conhecimento, fé e experiência. Quando a situação é para nos provar, o Senhor nos fortalece. Quando a situação é de perseguição, o Senhor faz que os nossos perseguidores se virem um contra o outro e nós passamos ileso. Tudo isso porque o Senhor nos ama. Eu quero te convidar a orar nesse momento comigo. Eu sei que a situação não está fácil, eu sei que a luta tem sido terrível, se manter num isolamento não é fácil. Às vezes quando estamos cercados de conforto, com as despensas cheias, o isolamento não é tão pesado assim, é apenas emocional, mas às vezes além do emocional vem o medo de sucumbir diante da situação que advém. O coronavírus tem estabelecido no coração das pessoas a ditadura do medo, mas o Senhor é o nosso aliado e eu te convido a confiar nele nesse momento e ter paz no seu coração. Oremos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por cada irmão, por cada vida que nos acompanha nessa mensagem.
que a tua presença possa nesse momento, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, levar conforto, levar paz. Que o Senhor, Pai querido, nos incentive pelo Espírito a leitura da Bíblia e também a prática da oração. São atitudes que vão nos encher de coragem, que vão fortalecer o nosso coração e vai nos permitir enfrentar essa batalha, olhando firmemente ao autor da nossa fé, Jesus, o nosso Senhor. No nome de quem oramos nesse momento. Amém e amém. Queridos, muito obrigado por o carinho, por nos acompanhar. Se você achou interessante esse vídeo, compartilhe. Se precisar de um atendimento pessoal, em alguma situação, nos procure. Nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai, em Lorena. Estamos de braços e corações abertos para você. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.